agradecer, Pai, por essa manhã. Agradecer, Pai, por esse início de semana. Obrigado, Pai, por estarmos vivos e prontos para cumprir o Teu chamado, o Teu propósito em nossas vidas. Quero agradecer por todos aqueles que contribuíram, que o Senhor, Pai, multiplica esses valores e que esses valores possam ser usados para ganho de almas, Pai. É isso que nós lhe pedimos. Peço também que o Senhor abençoe as crianças, os professores, e nos dê, Senhor Deus, uma manhã maravilhosa na Tua presença. Em nome de Jesus. Queridos, bom dia. Bom dia. A paz. O pastor Leandro está realizando uma missão no exterior, então ele viria aqui hoje, não pôde estar presente, mas em breve, com certeza, estará. E queria agradecer a presença do pastor Joás Caetano. Obrigado, viu, pastor, sua esposa. E lembro do pastor quando foi na IEB, né, trazer uma palavra maravilhosa para nós, cumpriu o CDzinho lá, foi uma palavra sobre os fins dos tempos, né? Obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, viu? Queridos, nós continuamos a trazer a ministração dos livros da Bíblia, né? Alguém sabe que livro nós vamos ver hoje? Pela sequência, a semana passada foi Obadias, Jonas, muito bem. Então Jonas está após Obadias e antes de Miqueias. E Jonas é um livro maravilhoso, né? Quem teve a oportunidade de aprender sobre Jonas na escola bíblica dominical aqui? Levante a mão, só para ter uma ideia, né? Olha só, é uma história assim cativante, né? Mas só que estudando a palavra, estudando o livro de Jonas, nós tiramos muitas mensagens práticas para o dia de hoje. Apesar de ser um livro aí escrito há mais de 700 anos antes de Cristo, são mensagens, atitudes que nós podemos ter nos dias de hoje. Então abram no livro de Jonas. Nós temos esse livro citado pelo próprio Jesus Cristo em Mateus, quando Jesus Cristo, fazendo uma analogia com Jonas, né, dizendo que ele passaria também pelo túmulo durante três dias, assim como Jonas passou durante 3 dias no ventre de um grande peixe. Só que a cidade de Nínive creu e foi salva, enquanto a mensagem para os judeus, para os fariseus, não foi aceita por eles, a mensagem de Jesus Cristo. Então nós vemos que cada livro da Bíblia é um tipo de Jesus Cristo, e assim como Jonas é um tipo de Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma viagem panorâmica por esse livro. Esse livro foi escrito pelo próprio profeta Jonas, escrito no ano de entre 790 a 758 a.C. Foi cerca de 40 anos antes do reino do norte, Israel, ter caído nas mãos do Império Assírio. Jonas, qual a característica dessa pessoa, né, desse profeta? Ele viveu e realizou seu ministério no reino do norte, sob a liderança de um rei chamado Jeroboão II. Realizou um ministério patriótico, ele era muito patriota. Era um profeta querido pelo povo, que ouviam e confiavam naquilo que ele dizia. Era um homem muito parecido comigo e com você, né? Ele era um homem cheio de falhas, um homem muitas vezes teimoso, desobediente e que questionava a Deus. É um pouco parecido, né, com nós próprios. E eu queria agora, né, ler alguns versículos que a gente pode chamar de versos chaves, só para a gente ter uma ideia do que esse livro nos conta, tá? No capítulo 1, nós podemos dar um título nesse capítulo de O Chamado e a Desobediência a esse chamado. No versículo 1 e 2, capítulo 1, versículo 1 e 2, a palavra diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Esse era o chamado de Jonas.
No versículo 3, Jonas se dispõe mais, ou seja, Jonas se apresentou, mas tem uma palavrinha mais, para fugir da presença de Deus, para Tarsis. E tendo descido a Jope, acabou em um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, Nínive, Deus falou assim, o seguinte para Jonas: Jonas, você vai para Nínive. Mas ele foi para Tarsis, que é um local totalmente oposto. Os irmãos terem uma ideia, Nínive hoje se localiza ao norte do Iraque. E esses dias mesmo eu vi uma reportagem dizendo, que alguns cristãos, a minoria cristã, estava sendo perseguida nesse país. E essa minoria cristã hoje existe, provavelmente, por causa de Jonas. Enquanto Tarsis ficava do outro lado, ficava na Espanha, totalmente diferente. No verso 4 e 5, o que nós vemos no verso 4 e 5? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez ao mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. E no verso 17, ele fala que, no finalzinho do capítulo 1, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então esse é o capítulo 1. O capítulo 2, ele fala de arrependimento. Se a gente for ver aqui o versículo 2 e 3, todo o capítulo 2 é uma oração de Jonas. O versículo 2: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as Tuas ondas, as Tuas vagas passaram por cima de mim. E logo no verso 9 e 10, a palavra diz, nesse capítulo 2: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que voltei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então aqui nós temos a oração de arrependimento de Jonas e a misericórdia do Pai, de fazer com que o peixe lançasse Jonas à terra. No capítulo 3, nós vemos o cumprir da missão, mas muito mais do que isso, nós vemos nesse capítulo a maravilhosa graça de Deus, nesse capítulo 3. Versículo 1 e 2, Deus novamente chama Jonas, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então houve novamente o chamado de Deus a Jonas, e Jonas se dispôs a ir a Nínive. No verso 4 desse texto: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então aquele povo tinha 40 dias para se arrepender, senão a cidade seria destruída. Tá? Indo para o capítulo 4, terminando o livro de Jonas, capítulo 4, alguns versos que eu gostaria de compartilhar. Verso 1: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Nínive se converteu ao Senhor, mas Jonas foi lá, pregou, e viu que a misericórdia de Deus foi abundante sobre aquela nação, e isso deixou Jonas irado. Por que isso? Ainda no capítulo 4, versículo 2, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal.
Então, nesse capítulo, nós vemos a motivação de Jonas, a motivação de Deus, no finalzinho desse capítulo. E nós vamos ver agora, cada capítulo, qual a mensagem prática, qual a mensagem que você pode trazer para a sua vida no dia de hoje. Tá? Como a gente viu aqui, né, queridos? Jonas recebeu uma missão e ele não reconheceu essa missão. Jonas recebeu a missão de ir a Tarsis e pregar a um povo rebelde. E quando Jonas estava fugindo, ou melhor, pegou para ir para Nínive, né? E quando Jonas estava fugindo para Tarsis, aquele navio, Deus mandou o quê? Uma tempestade. Era uma tempestade onde o marinheiro, o capitão ficaram todos desesperados. E quando eles tiraram sorte, viram que Jonas era lá o responsável por tudo aquilo, né? E Jonas mesmo pediu para lançá-lo ao mar, e algo aconteceu assim que Jonas foi lançado ao mar. A tempestade se foi e o mar ficou calmo novamente. O que isso pode mostrar para nós? Isso mostra para nós que todos nós temos um chamado. Esse chamado não é só para Jonas, esse chamado é para mim, é para você. E quando nós não cumprimos um chamado, quando nós não cumprimos aquilo que Deus colocou como missão no meu coração, nós causamos uma tempestade ao nosso redor. Quando eu sou chamado para algo e eu não cumpro, eu trago nas pessoas que convivem comigo algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema, algum tipo de tempestade. É algo que nós aprendemos, por exemplo, muitas vezes no ambiente profissional. Quando tem uma pessoa que está lá somente por causa do salário, né? Ela não está lá pela missão da empresa, pelo propósito da empresa. Aí essa pessoa traz naquele ambiente algo negativo, algo ruim. Então, o chamado, ele tem a ver com a paz no ambiente em que você vive, no ambiente em que você trabalha, no ambiente em que você está com a família. Todos nós temos esse chamado. Tudo que Deus criou é a solução para um problema. Por isso que nós temos tantas profissões, né? Nós temos advogados, né, que foram chamados para fazer com que a lei seja cumprida, dentistas, médicos, né? Cada um tem o seu chamado profissional. E quando nós não realizamos o nosso chamado, nós trazemos problemas. E Deus nos fez para solucionarmos problemas. Deus nos fez para abençoarmos pessoas, seja ele na profissão, seja ela na profissão em que Deus me deu, como também no meu dia a dia, na minha vida, na minha família. Deus não nos fez para criar problemas, Ele nos fez para solucionar problemas. Amém, queridos? Quando a palavra fala assim, que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, é porque Deus, no mínimo, Ele quer o quê? Que nós sejamos resolvedores de conflitos, dificuldades e problemas, tá? O propósito, quando nós temos uma missão, né? Quando nós temos uma missão, isso define o quê? Nossos alvos, as nossas metas. Nós nos sentimos muito mais fortes quando eu estou dentro da missão e dentro do propósito de Deus. Uma ilustração, né? Ainda no ambiente empresarial, quando uma pessoa está se candidatando a uma vaga, a um emprego, né? O entrevistador chega lá e pergunta para ela assim, me diz aqui, por que você quer trabalhar nessa empresa? Aí o entrevistado, né, que quer a vaga, fala assim, é porque eu estou cheio de problemas, eu tenho conta para pagar, eu estou com uma série de dificuldades em casa, tal. Peraí, aquela pessoa está sendo contratada para solucionar problemas, né? E a gente vê assim muitos desses erros, porque as pessoas estão acostumadas ao quê? A esperarem que outras pessoas resolvam os problemas dela. Deus não te fez para isso, Deus fez para que você realmente cumpra a sua missão e o seu propósito. Só existe um tipo de pessoa que tem complexo de inferioridade, é aquela pessoa que ainda não reconheceu a sua missão, o seu chamado. Agora, nós falamos aqui de profissão. Até um dia nós estávamos conversando com o Sidney, eu e o Léo,
E porque né, nessas missões, né, vão muito dentistas, vão médicos e tal, né, e o Léo está na fase de escolher uma profissão. Aí ele falou assim, será que eu escolho uma profissão nessa área que vai ajudar diretamente as pessoas? E o Sidney falou que não, falou assim que em qualquer área que ele escolher, ele pode cumprir a missão chamada dele que está em Mateus. E assim para todos nós. Você pode ter qualquer profissão. Isso não vai te livrar do chamado de Deus, que é o quê? Ide e pregar o Evangelho para toda criatura, fazei discípulos. Esse é um chamado para todos nós. Nós temos que estar dentro desse chamado, assim como Jonas tinha esse chamado de ir para Nínive. Todos nós temos uma Nínive do lado nosso, que está clamando. Pessoas que estão morrendo, que estão indo para o inferno, e não recebem uma mensagem de salvação. E nós temos, né, Deus nos capacita para isso. Nós vamos ver no capítulo 3. Aqui na IBB ainda nós temos uma ferramenta maravilhosa, que é o discipulado, né? E você chegar e você ter um instrumento de você poder, para um amigo, para um familiar, para uma pessoa próxima a você, e você chegar, vamos bater um papo aí sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Não quero falar sobre religião, não. Quero falar para você sobre salvação, né? Para onde você vai depois que você morrer? Tá? Faça essa pergunta para as pessoas conhecidas, né, que vocês têm. Faça essa pergunta. Se ela não responder, você já tem um bom motivo para ministrar o discipulado para essa pessoa. Amém? Então, o capítulo 1 é uma lição que nos chama sobre o nosso chamado. Nós somos fortes diante do nosso chamado, do nosso propósito. Essa semana nós tivemos na casa do pastor Isaías, a irmã Sandra recebeu vamos dizer assim, um diagnóstico de morte, né? E quando nós fomos lá, nós vimos o que na Sandra? Nós vimos uma pessoa forte, uma pessoa espiritualmente muito forte, confiante, e dizendo o seguinte, eu tenho chamado. E o chamado nos faz forte. O chamado, quando eu identifico aquilo que Deus quer na minha vida, queridos, não há inimigo, né? Não há poder no mundo que vai derrubar e que vai me fazer com que eu não cumpra o chamado. Mas para isso eu preciso estar o quê? Eu preciso estar antenado a Deus. E uma outra coisa que eu aprendo no capítulo 1, nós não podemos nos esconder de Deus. Jonas tentou se esconder de Deus, não conseguiu, né? Ele foi num navio que ia num local totalmente contrário da onde foi chamado, foi lá no porão, dormiu, mas mesmo assim Deus foi lá e foi buscar. Então não tem como nós nos escondermos de Deus. Quando nós não estamos dentro do propósito de Deus, a nossa comunhão com o Pai, ela é prejudicada. Nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos sem a presença de Deus. E muitas vezes Deus vai lá e nos cutuca, e nos chama. Tá? No capítulo 2, nós vemos aqui Jonas orando. Quem é que jogou Jonas ao mar? Quem é que jogou Jonas ao mar? Foram os marinheiros? Olha só o que Jonas diz, no versículo 3. Ele orando para Deus. O que ele fala no versículo 3? Pois me lançastes no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. O próprio Jonas reconheceu que não foram os marinheiros que o jogaram, foi Deus. O Pai corrige aquele a quem ama. Se você é filho, esteja preparado, né, para a correção do Pai. Nós passamos pela correção do Pai. Quando nós estamos em rebeldia, quando nós estamos em desobediência, enquanto nós estamos fora do chamado do Pai, as lutas vêm, por quê? Porque Deus nos ama. Amém? E uma coisa assim que nós precisamos pensar hoje, né? Eu estou dentro do chamado de Deus ou não? Eu estou dentro do propósito do Pai ou não? A oração de Jonas continua, o capítulo 2 é toda a oração de Jonas.
Naquele lugar, no ventre do peixe, Jonas sabia que iria morrer, mas ele se lembrou de Deus e clamou e se arrependeu. E disse no verso 9: mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ou seja, eu vou cumprir o meu chamado, Deus. Me perdoe por não ter reconhecido o meu chamado, mas eu vou cumprir. Quantos de nós será que precisamos fazer essa oração de arrependimento hoje, de confissão? Né? Quantos de nós, né, já recebeu e já identificamos o chamado? Outra coisa, o chamado, a gente não tem ele, não é um chamado, não é algo assim, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Você descobre o chamado de Deus. Como que você descobre o chamado de Deus? Perguntando para Ele. Amém? Você lendo a palavra, você estudando a Bíblia, você vai saber qual é o propósito dele na tua vida. Ele quer, o que Deus quer, né? Desde Adão e Eva, né? Quando houve lá o comer do fruto, o que Adão e Eva declararam para Deus? Adão e Eva declararam o seguinte: Deus, nós queremos ser independentes, nós não queremos ser dependentes de Ti, nós queremos decidir a nossa roupa, né? Nós queremos decidir o que nós vamos fazer hoje, o que nós vamos fazer amanhã. E o que o Pai quer é justamente o contrário, que nós sejamos dependentes do Pai. E Jonas, nessa oração, ele falou: olha, me perdoe, Pai, eu quero fazer o seu propósito, eu sou dependente de Ti. Existe um pesquisador, Dr. Henry Himmers, é um estudioso sobre as verdades bíblicas, e ele estudou sobre a possibilidade de uma pessoa, se é possível, né, uma pessoa ficar realmente 3 dias no ventre de um peixe. E na pesquisa ele descobriu vários casos, né, de pessoas que foram resgatadas vivas do ventre de um peixe. Então, é um caso de um britânico, de um marinheiro inglês, que foi documentado e que ficou 3 dias dentro do ventre de um peixe. Tá? E Jonas viu dentro daquele ventre do peixe o quê? A possibilidade, a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e de falar a Deus: eu vou cumprir o meu propósito. E Deus permitiu que o peixe o cuspisse para o mar. Capítulo 3. O capítulo 3 é maravilhoso, queridos. Capítulo 3 a gente vê o que? A manifestação da graça de Deus. É graça. Né? Por que manifestação da graça de Deus? Só Deus é capaz de colocar pessoas falhas, como eu e como você, um grande desafio em nossas mãos. Uma grande obra. Nos critérios humanos, né, se eu e você fôssemos selecionar Jonas para levar a palavra para aquele povo, né, de Nínive, que era uma cidade enorme, só a circunferência da cidade, para você percorrer a circunferência da cidade, eram 100 quilômetros. As muralhas dessa cidade tinham 30 metros de altura, você podia enxergá-las a uma distância muito grande. A largura dessas muralhas eram de 3 metros. Para você atravessar de um ponto para outro, você levava 3 dias andando para atravessar. Era uma fortaleza, era uma metrópole aquela cidade. E não só isso, né? Os assírios, né? Os que habitavam naquela cidade, eles eram conhecidos também pela sua violência, né? A Bíblia nos diz que era um povo violento. Eles tinham requintes de torturas. Sabe o que eles faziam com os inimigos? Eles colocavam os inimigos numa estaca, penduravam os inimigos numa estaca para dizer e para mostrar aos outros povos o poderio que eles tinham. Eles matavam crianças, eles chegavam com mulheres grávidas e abriam a barriga da mulher e tiravam um filho vivo e matavam o filho para dizer o seguinte: olha, essa nação não vai ter descendência. Era um povo mau, era um povo que tinha o ódio como pensamento principal. E Jonas foi escalado para ir e pregar a palavra para aquele povo. Imagina só, não é à toa que ele quis ir para Tarsis, para outra direção, né? Jonas era uma pessoa patriota, ele via o que esse povo fazia
com os outros povos e com a própria nação de Israel. Ele não queria ir lá. Então, é um super desafio que Jonas colocou que Deus colocou na mão de Jonas. E Deus usa pessoas simples para fazer isso. Isso é graça. Deus quer usar a sua graça na minha vida e na sua vida, para que você possa cumprir esse chamado, para que você possa cumprir o propósito. Quando um desafio é colocado em nossas mãos, a graça de Deus se manifesta. A graça de Deus se manifesta. Diga aí pelas missões, né, que o Sidney realiza, né, a Wanda, a Elisângela, o Léo, né, são testemunhas disso. E muitas vezes o Sidney vai programar uma missão. Não tem isso, não tem aquilo, falta um monte de coisa. E você vê, depois você conversa com ele, Deus moveu uma vida para fazer isso, Deus moveu uma vida para fazer aquilo, e aí vai. Quando Deus coloca um propósito, não é o homem que vai colocar empecilhos. Deus faz. Jonas foi lá para aquele povo lá que era terrível. E você, e eu, né? Quantas pessoas nós vemos assim, eu vou pregar a palavra de salvação para o meu irmão, para minha mãe, para o meu amigo. Eles não vão, eles não querem saber disso. Quantos empecilhos nós colocamos para não cumprir o propósito de Deus? Não é mesmo? Quando queremos resolver um desafio pela nossa própria força, aí não, aí o que acontece é desgraça, né? Não é mais a graça de Deus, né? Quando eu sei que eu tenho um desafio, quando eu tenho um propósito e me coloco nas mãos de Deus, a graça de Deus se manifesta. Quando eu tenho um desafio e eu procuro resolver pelas minhas próprias mãos, a desgraça se manifesta. Porque eu já não estou mais na dependência do Pai, eu estou na minha independência. Na minha independência. Toda vez que eu sou independente, Deus fala, tá bom, então resolve você mesmo. Né? E Deus não quer isso, de jeito nenhum. Quando você está no centro da sua missão, ninguém pode competir com você. Não existe um plano B. Para Jonas, não existiu esse plano B. Então, leiam aqui, vamos ler aqui Jonas 3,5. Olha só o milagre da graça de Deus. Jonas 3,5. Os ninivitas creram em Deus. Creram em Deus. E proclamaram jejum e vestiram-se de panos e sacos, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ao rei de Nínive chegou essa notícia. E levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se programar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Gente, imagina assim um avivamento, né, que aconteceu logo nos primeiros dias. Deus não precisou esperar os 40 dias que ele colocou para o povo se arrepender. A graça de Deus se manifestou abundantemente naquele povo. E aqui uma outra lição que nós tiramos: a graça, ela tem um limite de tempo. A graça, ela é abundante enquanto você está nesses 40 dias. Ou a graça, ela é abundante enquanto você está nesse período de vida que Deus vai te dar, seja 30, 40, 70, 90, 100 anos. Nesse período a graça é abundante, mas a graça tem um final. Então, se você ainda está aqui, ainda você não se rendeu à graça do Pai, se você ainda não entregou a sua alma a Deus, não espere vencer os 40 dias, não espere vencer o seu limite de anos aqui na terra. Pode ser tarde. Aquele povo, quando ele ficou sabendo, eles se vestiram de pano de saco. O que quer dizer isso? Eles rasgaram as vestes, tiraram tudo aquilo que os impedia de se aproximar a Deus, e se arrependeram e se humilharam diante do Pai, entregaram as suas vidas a Ele. E muitas vezes nós estamos aqui, mas com um espírito religioso, né, de cumprir um ritual, de estarmos na igreja domingo, né,
E muitas vezes ainda nós não rasgamos as nossas vestes, nós não vestimos de pano de sacos, nós estamos ancorados num pastor, numa religião, e isso não nos leva à presença do Pai. Não nos leva. Não é a religião, não é um homem que vai te levar. É você e Deus, através do Filho, Jesus Cristo. Capítulo 4. Capítulo 4. Último capítulo. Jonas queria que Deus tirasse a sua vida, pois ele não queria viver com a lembrança de ter ajudado a salvar um povo inimigo do seu reino Israel. Ele não queria. Jonas estava inconformado daquele povo ter sido salvo. Aquele povo rebelde, aquele povo mau, aquele povo que matou muitos israelitas. Jonas não entendeu o amor e a misericórdia de Deus. Jonas estava sendo levado pela sua autojustiça, pelo seu senso de justiça. Assim como muitos de nós somos levados pela nossa justiça, justiça própria. Quando a visão está focada em nós mesmos, nós desenvolvemos esse sentimento de justiça própria. E Deus pergunta para nós, assim como perguntou para Jonas, José Roberto, Jonas, Maria, Antônio, é justo esse sentimento que você traz no seu coração? De vingança, de ódio, de querer ir lá e fazer justiça pelas suas próprias mãos, de não se conformar? Quantas vezes você já ficou sem dinheiro? Quantas vezes você já ficou com problema de relacionamento, problema de saúde? Quantas vezes você já foi roubado, caluniado? É justa a sua ira? É uma pergunta que nós fazemos através desse capítulo 4 de Jonas. E ficamos sem perceber que Deus está do nosso lado. Paulo fala em Coríntios, Quem tem alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? Quem de vocês tem alguma coisa que está no seu nome, que pertence a você, que não foi dado por Deus? E aí vem a pergunta, se tudo que vocês têm foi dado por Deus, por que o orgulho? Por que a arrogância? Por que a justiça própria? A saúde é dada por Deus. As vestes é dado por Deus. A sua casa é dada por Deus. Seu dinheiro é dado por Deus. Os membros da sua família é dado por Deus. Tudo é feito por Ele e para Ele. Por quê? Quando você pede uma dessas coisas, você quer realizar a justiça. Você fica inconformado. Você muitas vezes fica revoltado com Deus. São sentimentos que para Deus são sentimentos injustos. Jonas estava pensando muito mais em sua imagem, em que os outros iriam pensar quando ele voltasse lá para Israel. Jonas, você foi lá e salvou aquele povo que nos odeia, que nos mataram, que nos maltrataram. Jonas estava pensando no que iriam falar dele. Ele estava pensando em algo que nós chamamos de reputação. E Deus, Ele não está preocupado com a sua, nem com a minha reputação. Deus está preocupado com o nosso caráter. Qual que é a diferença de caráter e de reputação? Caráter é aquilo que você é para Deus. Com todas as suas falhas, suas dificuldades, é aquilo que você é sozinho diante de Deus. Aqui, muitos de nós, nós estamos preocupados muitas vezes com a reputação. O que fulano está achando de mim? Como estou me vestindo? Se eu fiz aquilo, se eu não fiz? Reputação. Reputação não significa nada para Deus. Por isso, quando alguém estiver falando mal de você, querido, não se preocupe com isso. Se você quer na sua vida, se você quer que ninguém fale mal de você, você deve ir no deserto e afundar sua cabeça na areia e ficar ali. Ninguém vai falar mal de você. Se alguém estiver falando mal de você, simplesmente julgue se isso é justo ou não, se é proveniente ou não. Se realmente você cometeu alguma falha, se arrependa, peça perdão, vá lá, peça perdão para Ele, peça perdão para Deus. E isso que é importante é o caráter. Não é o que você tem, não é o que você aparenta
ser, mas o que você é diante de Deus. Se o seu olho estiver focado em você, você não irá cumprir o chamado de Deus. Por isso por isso Jonas orou pedindo a morte, porque ele estava focado nele. Ele estava focado na independência, não na dependência do Pai. No seu poder, Deus fez aquela trepadeira, né? Deus, aqui no texto fala de uma trepadeira que Deus fez nascer durante a noite, para cobrir Jonas durante o dia, aquele sol, porque quando Jonas ele ficou 3 dias no ventre do peixe, ele saiu totalmente branco, né? Com a pigmentação da pele comprometida, então ele não podia pegar sol, aquilo doía muito nele, e Deus fez nascer uma trepadeira, e isso, Jonas gostou muito daquilo lá, mas o que Deus queria ensinar para ele, nesse sentido? No outro dia, né, Deus mandou um verme para aquela trepadeira secou, e aí Jonas se revoltou de vez. Senhor, quero terminar essa história, perdoe, Jonas falando para Deus, né? Senhor, eu não quero, eu quero que você me leve, eu quero que você me mate, Jonas falando para Deus, né? Eu quero morrer. E aí Jonas fala para Deus, esse meu sentimento é justo, ou seja, Jonas se revolta contra Deus. E Deus fala, né? Aqui no versículo, aqui no finalzinho, queridos, no verso 9, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta, que ela se secou? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho algum, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. O que Deus está falando para Jonas? Jonas, você é incoerente. Não tem sentido isso que você está falando. Efésios capítulo 2, verso 10 diz, porque nós somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, queridos, nós temos um propósito, nós temos uma missão. Já, se puder tocar, por favor. Nós temos uma missão, queridos. O final da história aqui de Jonas parece que é uma história inacabada. O que ocorreu com Jonas? Nós não sabemos. Ele ficou em Nínive, voltou para Israel, ele completou a obra de Deus? Não está claro aqui no texto. O texto parou aí, simplesmente parou aí. Por que será? O que Deus quer nos ensinar com isso? O final da história também, para mim e para você, ainda não está acabado. Sabe quem que vai escrever essa história? Você. Ao descobrir seu chamado, ao descobrir o propósito que Deus tem na sua vida, ao responder isso e você buscar cumprir esse propósito, você vai, sim, com a ajuda dele, terminar a sua história. Aqui o livro de Jonas, a história não está acabada. A sua história ainda não está acabada. Se você está aqui hoje, não é à toa, não creio que seja à toa, não creio que seja à toa que você esteja ouvindo uma mensagem que fala de propósito, de arrependimento, da misericórdia e graça de Deus. Essa mensagem fala o seguinte: não é por sua força, pela minha graça que a obra é realizada. Todos nós temos um chamado, nós nos sentimos fortes e guardados por Deus quando nós reconhecemos esse chamado. Você é professor, você é aluno, você trabalha numa indústria. Lá está o povo de Nínive. Talvez não seja um povo violento, talvez não seja um povo que arranca a cabeça de criança, que mate pessoas inocentes, mas é um povo que está morrendo, assim como o povo de Nínive.
Se o povo de Nínive não tivesse um Jonas para pregar a palavra, eles teriam as suas almas perdidas. Quem é que faz parte do seu dia a dia, né? Dos seus familiares, seus amigos, seus conhecidos, que ainda não conhece a palavra de salvação? Viktor Frankl, ele era um psiquiatra judeu no campo de concentração. Ele observou pessoas muito mais jovens que ele, que morriam, assim como pessoas muito mais velhas, muitas vezes doentes, que permaneciam. E ele se perguntava, mas o que faz a diferença de um e de outro? E ele descobriu propósito, missão. Ele descobriu que tem algo dentro dele que nenhum nazista podia mexer, que era o seu sonho, que era a sua meta. Ele sonhava que ele ia sair dali, que ele seria um grande médico, que ele ajudaria pessoas, e isso nenhum soldado alemão poderia mexer. Ninguém pode mexer no seu propósito. As pessoas podem mexer na sua saúde, né? O inimigo pode mexer na sua saúde, pode mexer nos seus pertences, pode mexer nos seus familiares, mas ele não pode mexer no seu chamado. Ele não pode colocar a mão no teu propósito. Nossa tarefa como cristãos é o ser um meio, é o canal pelo qual Deus fala ao mundo dessa oferta e alegrarmos com a salvação de outras pessoas, sejam elas boas ou sejam elas más. Deus não está se importando com isso. Deus se importa com vidas, Deus se importa com gente, com pessoas. Tem muito crente fazendo mais pelo seu cachorrinho de estimação, né? Dando alimento, pagando veterinário, um monte de coisa, e esquecendo de pregar a palavra de Deus, de levar a vida para as pessoas que estão morrendo. O que muda essa nossa visão? É a compaixão, é o amor pelas vidas, é o amor para aquela pessoa que pode viver o resto da eternidade longe de Deus. O maior de todo o sentido da vida é quando Deus coloca a visão dele em nós. Deus já colocou o Espírito Santo em cada um de nós. Basta agora nós ouvirmos e entendermos qual a nossa missão. Se fosse terminar a sua história hoje, como que ele terminaria? Essa é a pergunta que eu queria deixar para vocês nesse domingo de manhã. Como está a sua história hoje? Se a sua história terminasse hoje, aqui e agora, quem seriam os ninivitas da sua vida que seriam salvos? Nós temos que, muitas vezes, nós temos que clamar a Deus, orar e confessar. Lembrar de palavras duras que nós proferimos, né? De pessoas com quem nós quebramos relacionamentos, pessoas com relacionamentos quebrados. Deus quer consertar isso. Espere amanhã. O período da graça pode terminar. A graça é abundante enquanto ele está no prazo de validade. Enquanto você está vivo, a graça de Deus é abundante sobre a sua vida. Não espere acontecer o pior para você se arrepender depois. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos orar. Orar para que Deus manifeste a sua graça, a sua misericórdia e principalmente revele a cada um de nós o seu propósito em nossas vidas. Senhor, nós queremos terminar essa história que nós vemos para começar um novo livro. A minha história não está acabada, Pai. Eu tenho ainda o que fazer. Eu tenho ainda a quem pregar uma mensagem de salvação. Eu tenho ainda, Pai, que reconstruir relacionamentos quebrados. Eu tenho ainda, Pai, que lutar pelas verdadeiras riquezas. Não as riquezas desse mundo ímpio, que perecem, que vão embora, mas as verdadeiras riquezas. Senhor, me dê coragem para fazer o que o Senhor quer mostrar, mesmo que nós tenhamos que abrir mão daquilo que nós gostamos de fazer ou desejamos, Pai.
Senhor, forme as nossas vidas. Quantas vezes eu sou parecido com Jonas, Pai, reclamando, não obedecendo, rebelde. Me perdoe, Senhor, me perdoe. Tu me chamaste um dia para ser teu servo, ser tua boca, ser tua mão, ser um instrumento de bênção, ser um instrumento para fazer pessoas darem certo, não instrumentos para magoar, para ferir, para chatear, para destruir. Senhor, perdoe por cada palavra que saiu da minha boca que não foi palavra de bênção, Pai. Perdoe por cada palavra que saiu da minha boca que não foi palavra de salvação, foi palavra de morte, Pai. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe. Nós possamos pensar agora, Pai, em cada pessoa a qual nós temos que levar a mensagem da salvação, a mensagem de vida. E, por favor, Senhor Deus, nos capacite a isso, Pai. Tire todo obstáculo que fala que é difícil, que a pessoa não vai aceitar, que a pessoa ela já está em outra denominação, religião, seja lá o que for. Nós não estamos aqui para pregar religião, Pai, nós estamos aqui para pregar salvação. Nós estamos aqui para pregar o Teu Filho amado, Jesus Cristo, que é o único caminho para que nós sejamos salvos. Senhor Deus, Pai, não permita que nossos familiares, não permita, Pai, que nossos amigos, que nossos conhecidos percam a sua alma, Pai, não permita. Senhor Deus, usa-nos como instrumentos de bênção. Eu queria lhe pedir isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa igreja seja comprometida com a Tua visão, Pai. Seja comprometida, Senhor Deus, em divulgar o Evangelho de salvação, o Evangelho que traz cura, Pai. Que essa igreja, Pai, seja comprometida em levar pão para aquele que tem fome, Senhor. Para levar, Senhor, uma palavra de amor para aqueles que não acreditam mais. Senhor, usa-nos. A igreja não é uma instituição, não é uma placa, não é um prédio. A igreja somos nós, Pai. Nós somos filhos. Nós fazemos parte da Tua grande família. E como filhos, o Senhor nos capacita, Senhor, a ministrar a Tua palavra, a orar por cura, a orar, Senhor Deus, para a renovação de almas, para a salvação. Cada um de nós temos o poder dado por Ti, pelo Teu Santo Espírito, Pai, que nós não enterremos esse talento, Senhor, não enterremos, que nós possamos multiplicar isso. Eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Senhor Deus, eu quero pedir também a Tua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde, Senhor. O Senhor, Pai, faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor de ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, nos dê a paz. Nos dê, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito, nos capacitando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória.